autêntica, né, segura e atual do nosso Estado Civil, mas infelizmente não podemos confiar. E é por isso que a gente usa a certidão de casamento ao invés da de nascimento. No sistema automatizado, eu ainda consigo ver no processo de habilitação o registro anterior. Agora, nos processos onde é físico, imagina ter que desarquivar para fazer a comunicação. Vou repetir, Roberta, para o pessoal de casa ouvir. Brilhante, Roberta está dizendo, você trabalha com registro civil? Aí a gente consegue enxergar a prática, como funciona. Aí é essa justificativa. A Roberta está dizendo, olha, onde é automatizado, eu tenho na mesma tela todas as informações, inclusive onde que é, que certidão que é. Às vezes eu tenho até a imagem da certidão do casamento anterior, para eu fazer a comunicação para o outro cartório, fazer a anotação. Só que em 1973, né, que a gente está falando da lei, não existia isso. O que tinha que fazer? Recebi uma comunicação, aí abri o livro de casamento, fiz a anotação, aí vi lá qual que é o termo livre folha aqui. Esse casamento aqui não foi meu, então eu vou ter que olhar lá no processo, desarquivar um mundo de processos de habilitação, abrir e olhar onde que foi o casamento anterior. É por isso que não é feito. Por isso, porque dificulta. Imagina um cartório com 200 casamentos por semana. Fazer isso é impossível, que recebe 2.000 comunicações por semana. É impossível? Sim. Nosso mecanismo hoje tem que ser facilitado. A CRC está trazendo facilitadores que eventualmente vão permitir que isso seja feito. Quem sabe um dia a gente possa usar só uma certidão de registro para sempre, tá? Mas não é possível na prática por isso, mas esqueçam a prática. Para a prova, é esse histórico. Na prova, o registrador vai ter que pregar a caixinha de processo lá e vai ter que consultar, tá? Lembrando que tem um provimento do CNJ, esse eu esqueci o número, não sei se é 37 ou se é 45, que é o provimento do descarte de documentos. Alguém lembra o número dele aí? O número eu não me lembro. Eu olho para vocês, se vocês tiverem interesse, depois do almoço eu falo. Mas é o provimento que fala, é a tabela de temporalidade dos documentos e que falam daí a quanto tempo que esses documentos podem ser digitalizados e aí descartados. Então, olha, mas e se eu já descartei o processo de habilitação? Se eu já descartei o processo de habilitação, eu sou obrigada a ter digitalizado antes. Então, eu tenho a informação, tá? Então, nós temos mais um tempinho. Eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem resumida isso aqui. Isso aqui eu coloco, gente, na aula. Isso aqui é o que eu já falei para vocês. Registrar, manter, guardar e dar publicidade. A única coisa que nós não falamos desse aqui, que ele registra, ele guarda na estante, né, o registrador, ele faz a manutenção com averbações e anotações, e ele dá publicidade através da emissão de certidão e através da entrega de relatórios. Então, como que o registrador civil, por que o registro é público? Ele é público não significa que todo mundo vai ter possibilidade de chegar lá e abrir o livro e consultar. A publicidade do registro ela é feita a partir da emissão de certidão. É igual o extrato do banco. Eu não tenho que entrar lá no banco e contar quantas notinhas que eu tenho depositadas na minha conta. Eu vou receber o quê? O extrato e vou confiar naquela informação, aquela informação tem fé de que eu tenho em dinheiro aquilo ali. Da mesma forma a certidão. Tá? A certidão vai me mostrar o que tem no registro, mas ela não é o registro. Então eu não posso falar que eu porto o meu registro de nascimento, igual muita gente erra. Tá? Eu vou portar a minha certidão de nascimento. Tranquilo? A certidão é um resumo, se ela for em resumo, é uma informação que está necessariamente vinculada a determinado registro. É um espelho, ou é um resumo, ou é uma resposta a uma pergunta que essa pergunta é respondida através da leitura do registro. Tudo que está numa certidão que é referente a um registro, essa informação tem que estar nesse registro. Tá? E através, ali, olha, comunicar órgãos públicos. Por que eu coloquei a palavra comunicar? Não é todo o código de normas que usa essa palavra, não. Ó, comunicar órgãos públicos. Tem código de normas que usa obrigação suplementar, tem código de normas que usa mapas dos registros, tem código de normas que usa relatórios, e tem muitos, infelizmente, que usa a palavra comunicação. Inclusive, no mesmo capítulo coloca, o registrador deve comunicar óbitos para o INSS, óbito, casamento e nascimento para o IBGE, assim vai. Casamentos para o nascimento, óbito para o casamento e para o nascimento. Mistura tudo isso, como se tudo isso fosse o ato de comunicação. Nós já vimos que comunicação, quando eu estou falando do artigo 106, não é ato. É um meio para que eu pratique o ato de anotação, tá? Agora,
comunicar órgãos públicos, esse termo aqui, olha, da mesma forma que eu comunico um registro para que o colega anote, eu comunico um óbito para que o órgão público dê baixa no INSS, no título de eleitor, tá? Então, não olhem comunicação como sinônimo de um ato, não. Comunicação é um meio para que seja praticado um ato. Se eu estou enviando para o órgão público, eu estou falando, olha, faleceu, o que o órgão público vai fazer? Ele não é cartório para ele fazer a anotação, ele vai fazer baixa no sistema dele de acordo com o que esse órgão público faz. Se é o TRE, vai dar baixa no título, se é o INSS, vai dar baixa no eventual benefício, assim vai. Tá bom? E aí, eu vou mostrar para vocês de forma que vocês têm isso impresso aí, né? Isso aqui, gente, na verdade, é só uma lista dos atos que estão expressos, tanto aqui, olha, na Lei de Registros Públicos, quanto no Código de Normas de Santa Catarina e aliás, o pretinho é Código Civil, o vermelhinho aqui é Lei de Registros Públicos e aqui, esse vermelhinho aqui é o Código de Santa Catarina, tá? Então, eu só mostrei aqui para vocês, e aí a gente não vai entrar nesses detalhes que é perda de tempo, mostrei que todas essas disposições, elas são comuns da Lei de Registros Públicos, do Código Civil, do Código de Santa Catarina. Porém, algumas questõezinhas são discrepantes, mas não fogem dessa regra que a gente acabou de falar para vocês. Por exemplo, opção de nacionalidade não tem no Código Civil, que é um registro, mas na Lei de Registros Públicos tem. Então, como que eu vou fazer opção de nacionalidade? O Código Civil, da mesma hierarquia que a Lei de Registros, elas não estão se conflitando para eu saber quem vai prevalecer, ou seja, a Lei de Registros tem uma informação que o Código Civil não alterou. E nós sabemos que essa lista de atos que são passíveis de registro, ela não é uma lista que esgota todas as possibilidades. Então, se eu tenho uma lei, que é a Lei de Registros Públicos, que não foi revogada nesse sentido, não precisa estar em outras leis posteriores. Eu já sei que opção de nacionalidade é um ato que é passível de registro, tá bom? E agora, e a leitura do Código de Normas, como tem que ser feita em relação ao Código Civil e em relação à Lei de Registros Públicos? É aquela dificuldade que eu falei para vocês. Em muitos momentos, até conflitam com a lei. Nós temos, por exemplo, Código de Normas falando que a opção de nacionalidade vai ser averbada na transcrição. Nós vamos falar disso no livro E. Não é o caso de Santa Catarina. Então, opção de nacionalidade é um registro no livro E. Quando formos falar de transcrição, isso vai ficar claro. Só mostrar para vocês, da mesma forma que eu fiz lá atrás, eu fiz em relação à averbação, dando detalhe em vermelho em relação ao que está na Lei de Registros, tá vendo? No artigo 29. Ela é de 1973, então eu listei aqui de pretinho o que está no Código Civil e em vermelho eu acresci as partes da Lei de Registros que eu não posso mais aplicar. Por que que nesse caso aqui eu não posso mais aplicar? Porque aqui, olha, sentenças que decidirem nulidade ou anulação do casamento, restabelecimento da sociedade conjugal. Desquite não existe mais, foi substituído por quê? Separação judicial e agora nós temos o divórcio, não é isso? Então a leitura tem que ser conjunta e tem que ser ao mesmo tempo sistemática. Tem que entender que apesar de existir a separação que tem os mesmos efeitos que o desquite, a palavra não é desquite mais. Está revogada a Lei de Registros? Não. Mas a minha leitura desse tema aqui, olha, desse item do parágrafo 1º da Lei de Registros, do 29 da Lei de Registros, eu tenho que fazer essa leitura sistemática, analisando após a Lei 6.015, após a Constituição, quando eu falo de legitimação de filhos, e legítimos filhos concebidos na constância do casamento. Eu não tenho que averbar mais sentença de legitimação e ilegitimação de filho, porque não existe mais filho legítimo, filho ilegítimo. É o que eu disse para vocês, tem que analisar com muito cuidado a Lei de Registros. Eu tenho que analisar de forma sistemática, pensando sempre e principalmente na Constituição de 88 e também no Código Civil, lembrando que, em relação ao Código Civil, no que conflita, eu vou ver o que vai prevalecer. No que não conflita, prevalece o que tem a mais, tá? No que conflita, aí a questão é muito complexa, porque nós temos a lei posterior, mas é geral, que é o Código Civil, temos uma lei anterior, mas é específica. Então, aí o que acontece? Códigos de normas vêm elucidando todos esses conflitos, mas ainda ficaram alguns conflitos para trás que não se chega no consenso de qual que vai ser aplicado. Por exemplo, o prazo para dar abertura ao processo do casamento não culpativo. O Código Civil está de um jeito, a Lei de Registro está do outro. Tá? Para finalizar, olha aqui, da mesma forma, é só enumeração dos atos que são passíveis de averbação. E aí nós vamos entrar na próxima aula para finalizar essa parte geral. Nós vamos falar um pouquinho
da escrituração e da ordem de serviço, algumas peculiaridades de Santa Catarina. Vamos falar rapidamente dos modelos de certidão e das formas de se retificar um registro. E aí a gente já começa o nascimento, que tem que ser finalizado ainda na parte da manhã, mas a gente já trouxe muita informação referentes ao nascimento, a gente consegue de forma tranquila, tá bom? Pessoal, mais uma pausa, a gente volta daqui a alguns minutos.